Seja muito bem-vindo ao Bote Salva-Vidas, o videocast que fala sobre arte, cultura, desenvolvimento, cidade, lógicas e como sobreviver. Hoje vamos encontrar e conversar com David Mauriti, artista, performer e integrante da companhia Toda Deseu de Belo Horizonte. É isso? Vamos lá? E bom papo. Só lembrando que este videocast é uma realização do Grupo Bote de Teatro com patrocínio do Fucultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco. Vamos lá? E bom episódio. Pega seu colete, respira fundo e vem com a E aí, gente. David, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem, gente? Então, estamos aqui na sala do Bote de Teatro Cadu, com David Maruti, direto de BH. David, a gente está querendo te conhecer, né, ainda mais e saber da tua história, da tua jornada, por onde começou, onde tu nasceu, lá do início mesmo, tua história, de onde foi, tua cidade, teu bairro, nascesse em que maternidade de BH. Bora lá. Eu sou nascido e criado aqui em Belo Horizonte, então vivo aqui, né, há 38 anos. Sou dessa cidade, morei em várias regiões aqui, vários bairros aqui da cidade, junto com a minha família, mas sempre pela região leste, nordeste, que hoje eu entendo, assim, que está sempre muito conectado a espaços de arte, a espaços boêmios. Então, nos bairros por onde eu circulei ali durante minha infância e adolescência, hoje eu vejo que nesses bairros, nessas regiões, na leste, no nordeste, teve e tem uma vida artística, criativa, muito pulsante. Então, é isso, assim, morei aqui no bairro da Graça, nasci no bairro da Graça, morei num bairro que chama Vera Cruz, depois fui para um bairro que chama Palmares. Então é isso, assim, onde, né, minha mãe se mudava, minha tia me mudava, eu ia junto ali até uns 26 anos, foi quando eu saí de casa e fui morar no Santa Efigênia, que é um bairro desses, né, dessa zona leste, um pouco mais central, está muito conectado ao centro, e que é um bairro também nessa configuração, assim, muito boêmio, muito artístico, é um bairro que tem o Teatro do SESI, tem bares muito antigos no bairro, tipo o Bar 41, que é um lugar onde tem samba, tem chorinho. Então morei ali com os amigos e fui mudando e agora resido no Horto e tenho a sorte de morar de frente para a sede do Grupo Galpão. Então, assim, além de amigo de todo mundo, agora eu sou vizinho de porta, vizinho de frente, falo com eles que foi meu emprego mais tranquilo, assim, porque eu só tinha que atravessar a rua para chegar para os ensaios. E qualquer coisa, quando tá desempregado, tem trabalho aí, né? Era isso, e foi meio isso, assim, eu falei, posso acompanhar os ensaios? E de repente surgiu um trabalho. Então é isso, agora eu morador do Horto, então é isso, né, tem galpão, a sede do grupo, o Galpão Cine Horto, no quarteirão de baixo, Teatro 171, a Gruta, né, então é isso, tem um corredor cultural aqui no Horto, que é muito, muito interessante. E, bom, falando de mim, não sei especificamente sobre o teatro, ele vai chegar, não vou falar de maneira tardia, mas ele vai chegar um bom tempo depois, assim, apesar de estar sempre, de alguma maneira, ali depois, né, no início da vida adulta, já indo muito ao teatro, convivendo com essas pessoas, estando nos eventos de rua da cidade de Belo Horizonte, o teatro ainda não tinha o teatro como uma possibilidade de trabalho, de vida, então, mas estava sempre ali, assistia muita coisa, ia muito aos eventos gratuitos da cidade. Quando eu entro
Na UFMG, eu começo a entender muito, né, sou do curso de letras, talvez seja algo interessante dizer que eu não tenho formação, não tenho essa formação acadêmica, nem técnica do teatro. Eu estudei letras, me formei, fiz mestrado na letras, então muito da vontade de escrever vem concurso anterior a ele também, mas eu acho que isso se solidifica muito estando no curso de letras aqui da UFMG, e é ali que eu, de fato, começo a vislumbrar o teatro como uma possibilidade profissional, porque comecei a conviver, assim, as festas que eu ia eram as festas do pessoal do teatro na Escola de Belas Artes. Eu estava sempre ali, fiz amigos do teatro, participava e ajudava, tentava ajudar de alguma maneira, e foi isso, assim, a convivência com essas pessoas, né, não só como espectador e depois me tornando amigo dessas pessoas, é que me faz querer voltar para as artes de alguma maneira, assim, né? Dançava na infância, tinha alguma coisa ali que ficou se remoendo por dentro, porque eu parei de dançar, e vi no teatro essa possibilidade. Você só não achava ali em 2010, 11, que isso se tornaria um trabalho. Não tinha isso, assim, eu fui fazer curso livre de teatro para, sei lá, naquela onda, né, de todo mundo, vou fazer teatro para, sei lá, trabalhar alguma coisa em mim, para... É o quê? Tirar a timidez, né? Sei lá, tirar a timidez, ou, sei lá, vou para fazer algum exercício, alguma coisa, então era muito... Na tua adolescência, ou tu já estava na fase adulta, quando tu teve contato com o teatro? Na adolescência era como espectador, então, e também muito num lugar da escola, assim. Para o teatro? Teus pais te levavam ou eventos culturais? Escola, assim? Você acredita? Na adolescência, especificamente nesse período escolar, né, até o ensino médio, o teatro aparecia porque a escola levava como excursão. Então, tinha e muita coisa que acontecia dentro da escola também. Estudei num colégio que sempre levava, assim, teatro empresarial também, né? Mas não deixa de ser, né? Assim, um teatro para falar sobre drogas, sobre questões, sobre doenças sexualmente transmissíveis. É um muito diferente, né? Outro approach, assim. E aí é isso, quando... antes de fazer faculdade de letras, eu fiz arquitetura e fiz jornalismo. Claro que eu não me formei em nenhuma dessas outras duas. Mas quando eu entro para o jornalismo, eu começo a frequentar muito mais os espaços culturais da cidade, porque eu achava que eu ia ser jornalista cultural. Eu tinha isso como premissa de querer participar da vida cultural de Belo Horizonte e documentar isso, assim. Então eu ia muito ao teatro, muito a show, nos eventos gratuitos de rua de Belo Horizonte que existiam, os festivais, o FAM, o FIT, eu já frequentava muito por conta disso. E quando eu entro para o teatro, isso vira uma questão de referência, né, de assistir pela referência, assim, não só como um espectador, mas como uma figura, como uma pessoa que quer estar ali, e como que eu quero estar ali. Então eu comecei aí também a consumir muito teatro aqui em BH, porque... Que é massa viver uma cidade feito BH, né, que tem um público que consome teatro, e que tem grupos consolidados, né, assim... Pois é. E esses grupos têm grande circulação na cidade e tal, então, assim, isso contribui, né, para você ter... E como BH não tem mar, tem bar, tem uma vida cultural muito agitada. Muito. Tem uma noturna muito agitada, né? Então, eu acho que... Imagino você sendo picado, assim, por essa noite, por esse... né? Por esse ambiente, por essas pessoas e tal. Uhum. Eu imagino. Eu acho que também passa um pouco por aqui, assim. E aí, tu falou em um momento, né, que tu fez faculdade, na faculdade tu começou a ter mais contato com gente da cultura no geral. Uhum. E quando foi que tu percebeu que era isso que tu queria
fazer e pagar as contas com esse tipo de ofício, sabe? Então, Que deve ser um processo, né? Não é Sim. uma coisa, não é uma ruptura, né? Não tem como ser, né? Assim. Não é nunca de uma hora para outra, assim, isso foi se delineando ao longo do tempo, assim, o que era só sei lá, uma atividade quase terapêutica, quando eu fiz esse curso livre com um grupo daqui, era uma coisa que será, primeiro que eu tinha que me formar, né, eu já estava na terceira graduação, então tinha essa questão, assim, agora você precisa se formar, então... E tu descobriu na metade, tu não chegou a concluir as outras, né? Não. O jornalismo eu fui mais longe, assim, mas acabou que passei na UFMG e comecei de novo, então eu já estava... Você teve pressão da família, assim, tipo assim... Daqui a pouco é 25, imagina, jovem, gente, mas é isso, né? Então tinha esse rolê, essa coisa de ter uma graduação, né, de se formar, então... Mas eu tive processos muito interessantes no teatro, e isso vai... Quando eu começo a enxergar o teatro como possibilidade profissional, é porque eu faço um projeto aqui no Cine Horto, que era o Oficinão. O Centro Cultural do Grupo Galpão, eles tinham um projeto que na época ele existiu até antes da pandemia, agora eu não vou me lembrar. Mas o Oficinão, quando eu fiz, em 2011... ele era um projeto com caráter profissional e pedagógico. Tanto que eu era a única pessoa que fez parte da seleção né, para o elenco, que não tinha nenhuma experiência profissional. E eu só entrei porque uma amiga me falou que era possível. Ela falou, não se desespere, assim, você não tem currículo, você não passou por escola, mas eles têm isso. Você vai precisar ter tempo e disponibilidade para estar ali durante quase um ano, ensaiando todos os dias, sem ganhar nada, de 9 da manhã até 12:30. Se você tiver essa disponibilidade, dificilmente eles não vão te aprovar. Mais jovem, né? Geralmente a galera mais jovem, que ainda está sendo bancada pelos pais, né? Mais ou menos também, viu? Porque se você tiver um trabalho freela e tal, alguma coisa que faz, mas tipo, tá 9 da manhã, né? Os horários. Porra, dificílimo, né? Mas, pô, incrível, né, que tem essa oportunidade, né? Como é a formação em BH em relação ao teatro? Eu sei que tem eu sei que tem existia, né? Tu falou que não existe mais nessa formação do Galpão. Uhum. O Oficinão, infelizmente, ele era um projeto que devia ser caro, porque era isso, assim, era um grupo, na minha época, por exemplo... Né, na época. Hã? Desculpa? Acho que eles estavam com Petrobras na época. Esse período, né, até ali 2016, né, ali ainda tinha, né, a gente sabe da situação do país nessa época, então, mas era um projeto grande, porque eram 17, na minha seleção, foram 17 pessoas escolhidas. Não chegaram todos até o final com a apresentação do espetáculo, mas a gente finalizou esse processo com 13. Mas então é isso, assim, então todo o figurino, tudo de material saía do Cine Horto, então acho que era um projeto realmente muito caro, mas ele se manteve depois com menos tempo, então eu me lembro, por exemplo, do Madame Satã, que foi uma dos últimos espetáculos que eles fizeram. Madame Satã, o período de ensaio foi só de 6 meses, o que é muito, né, se você for pensar no... A gente vai montar um 30 dias. Entendeu? Então era isso, mas isso para mim foi muito importante, era né, como eu disse, um processo de formação, mas também profissional, então ali eu começo a ver, a entender. Nesse meio tempo, eu fui tentar fazer o Cefarte, aí, né, pegando o gancho que você falou da formação de teatro aqui em Belo Horizonte, eu tinha vontade de fazer o Cefarte, que é a Escola Técnica de Teatro do Governo do Estado, que fica localizada dentro da Fundação Clóvis Salgado, que é o Palácio das Artes. Então, eu tinha vontade de fazer ali, tentei a prova, mas não segui no processo seletivo, porque exatamente eu tinha um espetáculo, eu tinha a apresentação do espetáculo na sexta-feira, que era o último dia do processo seletivo, e eu falei, bom, eu já estou no elenco, né, eu não posso, eu fiquei com medo, eu falei, não vou fazer
a última parte da prova, porque eu tenho que me apresentar. Então, acho que ali foi definidor, assim, olha, você tem um trabalho para cumprir, por mais que você não esteja ganhando por ele, né, mas era isso, assim, o entendimento é de que aquilo era um espetáculo profissional, não era um espetáculo, né, sei lá, com um espetáculo não profissional, assim, era isso, eu tinha um espetáculo, então eu estava ali me tornando um profissional do teatro, assumindo esse compromisso de participar nem me lembro se era de quarta a domingo, mas sexta-feira eu não ia conseguir. Então, eu entendo o que você está falando. Assim, eu tento visualizar com os seus olhos lá de trás, que eu acho que você deve ter visto esse trabalho da coletividade, da responsabilidade acontecer, né? E que depois que a gente vê, minha mãe, por exemplo, ela nunca tinha ido num set de filmagem até gravar um filme. Ela nunca tinha me visto trabalhar até meu filho ir gravar um filme e ela tá acompanhando junto e participar. E ela ficou encantada, assim, ela ficou encantada com a quantidade de gente trabalhando e cada pessoa no seu sistema, na sua sistematização, no seu ofício, e ver o tanto que essas pessoas se dedicam e trabalham. Ela ficou encantada, ela fez, Daniel, eu poderia ser uma produtora. Ela falou pra mim, audiovisual. Eu disse, mãe, com certeza, do jeito que a senhora é hiperativa, eu acho que deve ter acontecido exatamente isso contigo, de ter visto essa responsabilidade que é, né, o nosso trabalho, que envolve essa tanta coisa do elenco mesmo, né, assim, claro, você tem ali toda uma força de trabalho por trás, mas assim, essa coisa, né, de ter ali 13 pessoas completamente envolvidas, né, as 13 pessoas do elenco completamente envolvidas, de como né, se por acaso eu faltasse, de fato eu senti como uma peça, né, assim, eu ia ser uma peça que ela ia ser sentida, assim, a minha falta ela ia ser sentida, o espetáculo não aconteceria. Então é isso, né, além de entender toda essa maquinaria por trás, né, essa maquinaria humana de ter a figura da luz que está lá, de ter a direção, de ter o assistente, a pessoa que cuidou do figurino ali, contando que aquilo aconteça, né, tinha ainda essa força do coletivo e esse entendimento de que sem a presença a coisa não aconteceria. Então acho que ali é um start, assim, então de pensar e projetar, né, assim, possíveis outros espetáculos, pensar mesmo numa carreira enquanto teatro, assim. Então, e aí é uma opção, inclusive, por não fazer, inclusive, uma escola, né? Porque BH, aí já pegando esse gancho também, além do Cefart, né, que agora é uma escola, antes ela tinha uma mensalidade que era mínima, mas, enfim, né, tinha uma mensalidade e isso fazia um recorte de público muito específico do Cefart. O TU, que é uma escola também pública, mas é federal, ela fica localizada dentro da UFMG. Tem também a escola da PUC, que é uma escola paga dentro da PUC, o Arena de Cultura, tem também o Cicaut, então essas duas, né, o Cicaut também é do governo do estado, o Arena de Cultura é da Prefeitura de Belo Horizonte, elas têm funcionamentos diferentes, assim, então quando alguém pretende se profissionalizar, as pessoas acabam indo ou para o TU, que é o Teatro Universitário, ou para o Cefart. Então, porque tem tem uma outra configuração que eu não vou conseguir ser muito específico, mas essas outras elas vão funcionando por módulos, né? O Cicaut, o Arena, a PUC também, eles têm módulos de criação. E o Cefart e o TU não, assim, você segue toda uma grade curricular, então acho que essa talvez seja a grande diferença, e aí tem esse caráter mesmo de profissional, as duas terminam com montagens, você tem uma montagem no final, né, do percurso, você tem duas montagens, uma no meio do ano e uma no final do ano. E aí, além disso, das escolas, tem a graduação em teatro da UFMG, também, que se eu não me engano, em Belo Horizonte, é o único curso de graduação em teatro. Pelo interior, a gente tem a Faculdade de Ouro Preto, se eu não me engano,
Viçosa tem dança, enfim. Então, esse é mais... E aí, eu acho, amigo, tu falando aí de todos esses lugares de formação, eu acho que isso realmente explica um pouco o impacto que tem, né, a cena em BH e tal, essa quantidade de grupos, quantidade de gente, né, que faz teatro, que consome teatro, e isso realmente foi o que, fazendo um paralelo aqui com Recife, né, eu acho que foi exatamente onde a gente começou a enfraquecer, onde o trabalho, a gente tinha cursos, inclusive da Federal, que era de formação técnica, né, de ator. Hoje a gente tem o SESC e os cursos livres, as companhias que montaram com o tempo. Uhum. E eu acho que isso realmente dá algum sentido quando a gente vê a Luna Luneira, toda a DC, Panca, quando a gente vê o Galpão, 4 ou 5, quando eu vejo essa imensidão de grupos, né? Eu estou falando assim, os que eu conheço, mas na cidade, acompanha, claro, já trabalhei aqui. Enfim, explica a quantidade de grupos, assim, porque a formação existe, né? Aqui se existe grupos, mas eu acho que existem alguns grupos, mas eu acho que os grupos estão morrendo. São poucos hoje que se mantêm ainda com essa energia de produção. Mas eu acho que é muito pela formação. A gente tem um curso técnico do SESC de 2 anos, mas ele já é enfraquecido, e temos um curso de licenciatura na Federal, que não é um curso técnico também, né? Sim, mas é de licenciatura também, né? Tem outra... Pergunta. Quando foi, aí pra gente já virar um segundo bloco aqui, qual foi o primeiro cachê que bateu na tua mão? Quanto foi? E foi do quê? Tu consegue lembrar? Eita, esse trabalho foi com teatro. Você sabe que é isso que eu falei, acho que meu percurso foi muito feliz no teatro, porque o Delírio e Vertigem, que foi o espetáculo que eu fiz dentro do Oficinão, aquele projeto que eu contei, né, do Cine Horto, do Galpão Cine Horto, eu e uma amiga do elenco, a gente escreveu um projeto para a Caixa Cultural. E, curiosamente, esse projeto passou. Então, se eu não estou enganado, meu primeiro cachê no teatro foi apresentando o Delírio e Vertigem, fazendo uma temporada no Rio de Janeiro. Foi digno, né? Foi, menino. Eu não me lembro quanto. Eu lembro que a diretora, na época, brigou muito comigo, com a gente, né, comigo e com a Bruna, que é essa amiga do elenco, porque parece que a gente fez uma planilha meio fora dos padrões de mercado, o que provavelmente foi o que nos aprovou. Mas foi isso, assim, a gente foi para o Rio de Janeiro, então, por isso que eu falei, foi um percurso, no mínimo, engraçado, assim, pensar nisso tudo, porque que eu me lembre, assim, porque a gente fez esse espetáculo, ele teve uma vida breve, mas teve uma vida legal, assim, porque a gente fez ele no Cine Horto, numa temporada grande, e aí ali a gente não recebia, a gente fez no Verão Arte Contemporânea, que era um festival que tinha aqui de teatro, um teatro meio lado B, era uma coisa meio lado B, e logo depois a gente foi esse edital passou, a gente foi para o Rio de Janeiro em algum momento do ano seguinte, para fazer uma temporada grande. Então, provavelmente, eu devo ter ganhado ali na época, né, 2012, devia ter um dinheiro ok, né? Eu não vou me lembrar. Não foi perrengue esse primeiro cachê. Deve ter sido legal, porque... Pergunta. O que eu percebo que São Paulo e o Rio, talvez por essa questão geográfica mesmo, consomem, né, bastante espetáculos de BH. Vocês conseguem fazer uma circulação, e com certeza, imagina a gente aqui no Nordeste para São Paulo, outro rolê, né? É outro rolê. De carro, vocês pegam 5 horas de ônibus, 6 horas e chegam em São Paulo. Né? Então, e como é que é isso? Vocês já planejam? Vocês já se planejam? Como é que é essa circulação pelo eixo? Estão fora do eixo Rio-São Paulo, mas o eixo consome BH. Tem isso, né, assim, as passagens são baratas, isso já é uma grande questão, assim, né, porque o Sesc, ele compra, a gente viajou muito para São Paulo por Sesc, Rio a gente fez muito pouco, a gente nunca teve o cacife, assim, de pegar uma grana e bancar
uma temporada curta no Rio, assim, a gente nunca fez isso. Toda vez, a gente foi o quê? Uma vez para o Rio com a Gameada, porque contrataram a gente. Então era um projeto, contrataram a gente e a gente foi fazer. E o Rio é bem mais perto que São Paulo, na verdade, né? Rio de carro dá 6 horas, assim, sem trânsito, tranquilo, dá 6 horas, é super de boa. Mas São Paulo tem isso, né? Como a gente foi muito pelo Sesc, a gente sabe que o facilitador maior é o fato da gente ter um grupo conciso, de poucas pessoas, e que eles conseguem bancar uma passagem que é barato, né, para eles, assim, né, com agência de viagens, faz tudo isso, é muito mais tranquilo, né, bancar 6, 7 passagens de ida e volta, e hospedagem, né, porque essa logística toda por conta deles, então eu acho que isso é um facilitador mesmo, assim, né. De BH, né? E a gente faria, assim, a gente já foi de ônibus também, assim, se pedir, a gente não vai negar o trabalho, assim, a gente pode ir tranquilamente de ônibus, a gente aluga van, isso aí é de boa, assim, a gente rodou pelo interior de São Paulo, bancando a van, e tranquilo, assim, mas eu acho que é isso, né, a ida e volta que deve sair bem mais barato para eles, assim, mas é o único meio, assim, que a gente nunca, né, a gente não tem, a gente sobrevive, né, toda desceu, sobrevive de projetos muito municipais, então, assim, a gente consegue produzir aqui e torce para que os curadores olhem com carinho os projetos e nos chamem para temporadas em São Paulo ou para apresentações, para algumas apresentações. Então, a gente produz muito aqui e espera que eles tenham esse olhar, porque a gente nunca conseguiu aprovar projetos federais, né, para a gente conseguir circular nesse meio, né, nesse eixo Rio-São Paulo, fazer grandes temporadas, assim, é um projeto que a gente ainda fica matutando, porque a gente sabe que tem várias questões dentro da Rouanet que a gente precisa cumprir, né, com relação à região, né, a gente não poderia só circular dentro da região sudeste. Então, coisas que a gente está ainda matutando, mas o Sesc é uma mãe, né? O Sesc São Paulo, ele é uma mãe. Não, com certeza, gente. Você acha que banca estreia, né? Olha que loucura. Banca estreias, banca espetáculo. Então, assim, Sim. Isso é uma loucura. Aqui a gente não tem muito esse lugar tão facilitado assim com o Sesc, apesar do Sesc também promover bastante festivais e tal. Aí, já que a gente está falando dessa fase de profissionalização, né, no teatro, eu queria que tu falasse um pouco como foi esse teu encontro com a Toda Deseu. Tu é fundador, já existia, tu entrou depois, como foi que funcionou? Resumindo, sempre é uma história meio longa. Rafael fez a graduação em teatro, né, no bacharelado, na UFMG. E aí, dentro do bacharelado, você precisa escrever um artigo e montar um espetáculo. Então, a ideia do Rafa foi chamar os amigos que tinham alguma relação com a dança, e eu era um deles. Então, a gente já se conhecia desde 2010, e em 2013, o Rafa ia se formar. Então, ali lá, eu estava saindo desse processo do Oficinão, depois da gente fazer essa temporada do Caixa Cultural. Tinha um projeto no Cine Horto, que era o Pé na Rua, que era um espetáculo de rua, que eu me abdiquei, assim, porque quem fazia Oficinão podia tentar o Pé na Rua, fazer o processo seletivo para ir para o espetáculo de rua. E o Rafa, logo, assim, acho que no 2012, deve ter me chamado, assim, fim do ano, para participar, para montar esse espetáculo junto com ele e com a Ju. Então, foi meio isso, assim, amigos que já tinham uma relação com a dança, ou porque, né, no meu caso, porque eu dancei, né, tentei ser bailarino na infância e início da adolescência, ou porque, né, um outro amigo que participava da companhia que fazia graduação em dança. Então foi meio isso, assim, uma união de pessoas, de gays, de viadinhos que dançavam para fazer um espetáculo. Então, e aí a gente monta o No Soy Maricón, que é o nosso primeiro espetáculo, e a gente acreditava que ia ser um espetáculo de formatura, assim, que Rafael ia cumprir ali o seu rito
dentro da graduação do bacharelado em teatro, e que esse espetáculo, enfim, ia ser mais um trabalho para todo mundo, assim, né? Um trabalho de direção do Rafa e da Ju, um trabalho nosso enquanto elenco, meu, né? Assim, meu segundo espetáculo, no caso. E só que é isso, assim, a gente criou um burburinho muito grande dentro da UFMG, porque era um espetáculo formado, né, por homens gays, com uma temática LGBT, falando desse tema em 2013, que ainda estava muito dentro da academia, pouco discutido no teatro de maneira séria, né? Aqui em Belo Horizonte tinham muitos espetáculos com mulheres trans, com essa temática, mas num lugar muito do deboche, muito da palhaçada, do incorreto, né? Assim, do politicamente incorreto, se a gente pode dizer isso. E aí a gente vem com essa proposta, assim, de fazer um espetáculo sério, tratando sobre as questões LGBTs, e isso primeiro ganha uma amplitude dentro da UFMG, que é o nosso primeiro público, que é o público de universitários, das pessoas que conheciam a gente, tanto, né, da Letras, quanto da Belas Artes, ou de pessoas que, de alguma maneira, frequentavam ali a Escola de Belas Artes. E aí a gente faz uma primeira apresentação, que era majoritariamente para esse público, a gente fala, bom, tem alguma coisa aí, e aí as pessoas começam a nos cobrar também um nome, um posicionamento, tipo, o que é isso? O que é isso que vocês estão fazendo? Porque até a gente estrear, a gente começou a fazer muita calorada, montado, né, a gente se montava de drag e ia fazer shows, performances encaloradas. E aí, quando estreia o espetáculo, as pessoas começam a nos cobrar, assim, então o que é isso? É um grupo de teatro? O que vocês têm é um grupo de teatro? É isso? Porque vocês estavam fazendo festas e tudo? É o quê? Então, a cobrança externa faz com que a gente entenda que, assim, não, então tem isso é importante. Então, existe um entendimento de grupo pelas pessoas. Talvez uma coisa que a gente não tinha entendido ali quando a gente estava ensaiando e fazendo o No Sonho Maricon, as pessoas já estavam vendo dessa maneira. Bom, vocês estão aí, 5, 6 pessoas, não me lembro na época, vocês são um grupo. Então esse grupo precisa de um nome, esse grupo precisa se afirmar enquanto grupo. Então aí surge a toda descer. Então é isso, me considero um cofundador, porque é isso, né? A gente começou a ensaiar junto, a gente começou a entender essa proposta junto, e é isso, assim, e conjuntamente, a gente se entende enquanto um grupo, né, a gente senta um dia, numa mesa e fala, então é isso, a gente vai trabalhar para manter esse lugar, ele é possível, então vamos embora. E aí foi isso, assim, falei que ia ser resumido, né, acabei falando muito. Não, ótimo, amigo. E tu se entende um artista mais fortalecido por estar em grupo, por estar no coletivo? Ou como é que tu se entende? Esse grupo te representa? Como é? Quando tu se apresenta, tu diz, eu sou David Mauriti da Toda Deseu. Mas como é esse grupo, esse coletivo? Tu carrega como ele, sabe? É coletivo, é grupo de teatro, como é que vocês... Que essa questão do coletivo, né, ela ficou muito tempo famoso, muito no hype, e depois ele foi enfraquecendo pelas próprias estruturas mesmo do que é ser um coletivo, né? Uhum. E firmou a palavra grupo, que tem uma firmeza maior de pessoas que estão permanentes naquele lugar, juntas, né? Um casamento mais eficaz do que o casamento coletivo. Eu diria que o casamento com um coletivo, ele tem uma fluidez maior de entradas e saídas, né? E Nossa, no grupo total. tem essa coisa da gente reconhecer os integrantes. Tu se reconhece? Como é que é? Como é a coisa com essa relação do grupo contigo? Não, acho que por exemplo, para mim, né, eu que, de todo mundo do grupo hoje, é o que tem menos tempo de carreira, é o que fez menos coisas fora do grupo. Todo mundo já tinha trabalhado, já tinha uma vida pregressa,
a Toda Desceu, de trabalhos, assim, de vários trabalhos, né, antes do coletivo se firmar. Então, assim, é inevitável, assim, eu acho que eu me entendo enquanto artista muito pelo trabalho que eu realizo na companhia, assim, eu acho meio impossível descolar, assim, eu não consigo descolar, até hoje, assim, 12 anos depois, tem um núcleo duro, assim, da companhia, que somos eu, Rafa e a Ju, que são os únicos integrantes que estão desde o início. Então, assim, é isso, a minha vida enquanto artista, enquanto ator de teatro, ela está intrinsecamente ligada à vida da companhia, assim, né? Eu fiz um espetáculo antes, que teve uma vida curta, como eu disse, então é isso, assim, eu não tive outros coletivos de teatro, né? O Rafa teve, a Ju teve, então tem isso, assim, né? Participaram de outras coisas, mas eu não. Eu me entendi ator, entendi essa questão profissional de ser ator dentro da Toda Desceu. Então, é difícil desconectar e realmente, assim, estranho também agora, né, que, assim, a gente começa, cada um tá vislumbrando outros lugares, assim, né, fora, porque a gente estava até ali a metade né, até o 6º ano, 7º ano, a gente estava muito por conta da companhia. Depois cada um também, enfim, né, a gente precisa sobreviver, vai começando a fazer outras coisas fora da companhia, então, assim, cada um vai vislumbrando outros lugares fora da companhia, mas eu acho que tem isso, assim, a gente se fortalece aqui dentro, assim, né, então, ainda é muito importante a gente ter um momento de criação, assim, por mais que a gente não consiga se encontrar da maneira como a gente se encontrava antigamente, tem isso, assim, a gente sente falta, vai chegando um momento que vai dando falta, assim, a gente precisa voltar e criar alguma coisa nossa, né? Tá todo mundo fazendo alguma coisa com outras companhias, com outras coisas, trabalhando em outros lugares, mas aí tem algum momento ali que você fala, então, gente, precisamos pensar no próximo, e isso é muito feliz, assim, a gente sempre volta, né, assim, isso basicamente no pós-pandemia, né, que assim, aí a gente volta, assim, em algum momento do ano para se planejar para o seguinte, ou para tentar desembolar alguma coisa nesse mesmo ano, porque é isso, assim, rola uma necessidade, uma coisa, assim, e tem isso, eu acho que como a gente está em BH, como você falou várias vezes também, aqui tem uma força do coletivo, do grupo, que é muito grande, assim, BH é uma cidade de grupos de teatro, desde os, sei lá, de 43 anos atrás, com o início do Galpão. Antes do Galpão já tinham outros grupos, né, assim, ou de dança, ou de teatro, então acho que tem isso, assim, é uma questão muito pertinente à cidade, assim, essa questão do grupo, do coletivo, que é sempre muito, muito perene. Então, é estranho, assim, Belo Horizonte, por exemplo, uma cidade, não é uma cidade de artistas solos, com seus projetos, pessoas e seus projetos, porque basicamente quem está trabalhando, igual você disse, Luna Luneira, 4 no 5, Grupo Galpão, sabe, Breve Companhia, é uma galera que, assim, né, independente do tamanho, né, Plataforma Beijo, todo mundo tá com seus amigos, suas questões ali internas para produzir, para criar. Belo Horizonte sempre funcionou muito assim, é até estranho, quem não trabalha assim não está em Belo Horizonte. Não posso afirmar isso com 100% de certeza, mas quem não está num grupo normalmente não está aqui. Não está aqui, é verdade, não está aí, é verdade, é verdade. É raro, tem raras pessoas que eu convivo, assim, e nem são do meu convívio pessoal, mas assim, quem eu conheço, nossa, muito raro, trabalhando sozinho, propondo as próprias coisas até porque é dificílimo, né? E até uma competição de edital, por exemplo, eu pego um projeto de um artista solo e de uma companhia, né? Aí, né? Faz sentido, faz alguns sentidos, assim, né? Como é que está funcionando hoje a Toda Desceu? Como é que vocês
se estruturam? Eu sei que vocês têm ou tinham uma sede, né? Estavam nessa. Eu vi que agora, nessas últimas postagens da gruta, nesse momento de despedida da gruta, que é, né? Mas me parece como a gente também se despediu em algum momento do nosso espaço. Parece que é o destino cruel de todo grupo de teatro no Brasil, porque a gente são sazonais, né? Assim, essa questão do dinheiro, né? O dinheiro chega para a gente num período e depois esse mesmo dinheiro ele circula para outros lugares e às vezes a gente fica sem. Cadu está dizendo que é preciso morrer para viver um pouquinho mais. Sim. E é Total. isso. Para a gente abrir novas possibilidades. Um dia a gente fechou também, há um tempo atrás, 1 ano, 2 anos, a gente fechou nossa casa no centro do Recife também, a Sala Nova, e eu sinto que eu vejo esse panorama aqui em Recife também acontecer a mesma coisa, de que grupos têm salas, depois grupos perdem sala, porque esse dinheiro circula. A não ser alguns fenômenos, que aí a gente não vamos nem tocar nesses fenômenos. Os fenômenos, né, estão lá nesses lugares, não precisam ser tocados mais. Sim. Mas, enfim, e aí, como é que vocês, como foi a administração, a entrada dessa casa, como funcionou lá dentro, e agora vocês estão se despedindo, né? Assim, a gente entendia ali, depois que a gente fez foi o Glória, não sei se foi o Glória. Não, o Glória não, foi antes. O Nossa Senhora do Horto, nosso espetáculo de rua, a gente, nossa, assim, ele era megalomaníaco e a gente tinha a gente ensaiava na rua e a gente guardava todo o cenário que a gente tinha na casa de uma amiga. Então, assim, a gente falou, puta merda, que rolê. Então a gente começou a vislumbrar a possibilidade de ter um espaço nessa época. E aí, em 2017, no ano seguinte, a Gruta, né? A Gruta existe em Belo Horizonte, assim, para contextualizar, há 20 anos, um pouco mais de 20 anos. Sempre foi uma sede de grupos de teatro. E aí, depois ela virou uma casa de festas, né? De uma boate, um inferninho. Mas ainda assim ela era disponibilizada para ensaios, para os grupos e tudo mais. O casal que cuidava foi fazer uma residência fora, fechou a Gruta e ofereceu para outros 2 amigos nossos, que não quiseram entrar sozinhos. E aí a gente falou, pô, uma ótima oportunidade para ter uma sede. Porque, primeiro, a gente não está sozinho, a gente não vai bancar tudo sozinho, e a gente tem outras 2 pessoas que conhecem melhor esse movimento e que já estão mais integrados, assim, à vida noturna de Belo Horizonte. Então, a Gruta virou esse espaço, assim, pra gente. Claro, a gente mantinha ela com festas, a gente fazia isso, né, a gente só conseguia pagar o aluguel porque a gente fazia festas semanais, era um jeito da gente conseguir bancar aquilo ali. E era isso, assim, precisou de, né, a gente entendia a importância de ter um lugar para guardar material, para ter os nossos horários de ensaio, então foi muito importante, até, por exemplo, ano passado, esse ano também a gente ensaiou muita coisa lá, só que é isso, a viabilidade disso começa não, aliás, né, começa a perder a viabilidade disso, porque para manter aquele espaço a gente tinha que manter um inferninho, manter uma casa noturna e a gente não estava mais disponível para isso. E é isso que você falou, né? Os editais eles não estão aí sempre, a gente já conseguiu manter a Gruta com editais municipais, mas eles não estavam chegando mais. Então a gente começou a entender que a gente precisava matar essa parte, né? Morrer esse pouquinho aí enquanto grupo para ter novas demandas, assim. E é isso, né? BH é uma cidade de grupos e grupos têm sede, então tem vários outros grupos. Então a gente entende... não vai ter, né? Não, e a gente entende que também é uma maneira de circular economia, assim, também, porque aí você vai lá, paga um aluguel, né? Porque é isso. Para quem tá recebendo, tá ligado? Pois é, que era o que acontecia com a gente, né? Toda vez que alguém vinha ensaiar, fazia oficina de percussão e a gente recebia uma grana, então era isso, era sempre para manter o espaço. Então é isso, a gente não conseguiu manter porque os nossos objetivos agora são outros. A gente quer viver para criar, a gente quer viver para
trabalhar com teatro, ou no audiovisual, ou em outras frentes, né, da produção também, mas a gruta estava inviabilizando, então não era para inviabilizar a vida de ninguém, então a gente decide desfazer do espaço, muito por conta disso, porque aí ela já estava inviabilizando a nossa vida criativa, a nossa vontade o nosso desejo de atuar, né? Então aí Seria já... incrível ter condições para que manter a casa de pé, né, no nosso caso também, funcionando, tendo público, demanda, mas eu sinto também que a gente vai percebendo que o desgaste, ele não para de desgastar. Ele não tem um momento que cessa. E aí chega um tempo que esse desgaste desgastou tanto nossa pele, que nossa pele já não tem mais rigidez para sustentar, né? O brinco já vai lá embaixo. E aí, quando se arrasta essa coisa, fica muito complicado para a mesma coisa, mesmo sentimento que a gente sentiu. Eu acho que isso, na verdade, é um sentimento coletivo, no sentido de que a gente a gente acha importante esse lugar do treinamento. Sim. Mas às vezes, muitas vezes, a gente passou tanto tempo sem ir na série, porque a gente não tinha condições de se encontrar. E essa série ficava lá, né, gerando boletos, né, contas pra gente. E aí, e aí, assim... Aí você tem que tirar dinheiro do bolso, sabe? Assim, a vida tá tão difícil, aí você ainda tem que pagar uma conta que você não estava esperando. Começa a tirar dinheiro de cachê para pagar os espaço, sabe? Aí fica uma coisa desleal, uma competição desleal, sabe? Só quem ganha é o dono do imóvel. Sim, que não faz nada, que não contribui em nada, né? O dono do imóvel bem. E o nosso trabalho fica cada vez mais precarizado. A gente sente muito isso, sabe? Sim. Nas nossas produções, nas nossas coisas. Eu sinto muito que a gente está cansado de precarizar. E aí a gente fica tentando encontrar as melhores formas que doa menos, né? Que machuque menos, né? Nesse processo. Porque doer a gente já sabe que faz teatro. Teatro ninguém quer ouvir, ninguém quer saber. Então, é uma das linguagens mais desprezadas do país. Uhum. E aí a gente já sabe que vai ser difícil. E aí trazer mais questões, eu acho que tem que aproveitar as fases boas, é isso. Frente. Não, é isso. Novos problemas, novas demandas. Como é que tá pensando? Eu sei que vocês estrearam um espetáculo, né? Uhum. Então, pra gente... não, assim, a vida é isso, né? Ano passado a gente teve essa necessidade muito forte de, 2 anos depois da estreia do penúltimo espetáculo, que é a trilogia, a gente falou, a gente precisa criar algo novo, né? A gente precisa voltar a circular na cidade com outra coisa e também de ter ali uma cartela de opção, né, para os curadores aí dos festivais e tudo. E aí a gente estreou ano passado, em novembro, o Estudos para o Melodrama, Novo Hotel Paraíso, Estudos para o Melodrama, que era um desejo que a gente tinha muito desde o início de trabalhar com essa linguagem do melodrama. Então a gente faz esse espetáculo com a direção da Thalita, que é uma diretora daqui, uma amiga também, então a gente e constrói esse espetáculo. E aí esse ano a gente teve a felicidade, assim, de fazer 2 temporadas, que foi uma temporada, né, via edital também da trilogia de Traumas, que é esse espetáculo de 2022, que a gente fez dentro da Gruta. A gente entendeu, né, queria tentar ali voltar com a Gruta à sua gênese original, que era um espaço de teatro, então a gente montou tudo lá para fazer essa temporada do espetáculo, e a gente tinha uma proposta que era fazer espetáculo de segunda a segunda, que era uma coisa que a gente via, assim, as pessoas não conseguiam ir ao teatro, porque o teatro só funciona de quinta a domingo. Então, por exemplo, tem vários amigos chefes de cozinha que não assistiam o espetáculo porque eles estão trabalhando, exatamente nesse dia, de quarta a domingo, eles estão na cozinha. Então, a gente passou nesse edital com essa proposta, assim, de fazer teatro de segunda a segunda. Então, a gente fez 8 dias direto, foi incrível, super cansativo, mas foi muito incrível. Eu vi, acompanhei isso. Muito legal. Nossa, foi muito legal. E assim, é tanta produção para pouco tempo em cena, né? E vocês fizeram esse tempo inteiro de temporada,
Dá tempo de maturar o espetáculo, dá tempo de corrigir o que é corrigível, dá Dá. tempo de melhorar a piada, o tempo, dá tempo, né? Desde o ano passado a gente vem fazendo uma coisa que é assim, pelo menos a gente tem que ter 8 a 12 apresentações. Porque senão tem essa coisa, no melodrama, quase que a gente fez só 4. Ia ser de quinta a domingo. Eu falei, gente, isso é inviável. Porque você ensaia 3 meses, sabe, assim, com aquela pindaíba, sabe, assim, sempre num rolê muito precarizado, para apresentar muito pouco. Então, não, a gente não vai fazer isso. Então, assim, o mínimo são 8 apresentações. Nem que a gente faça 2 por dia para diminuir o custo de logística, e foi o que a gente fez. A gente fez um quinta domingo, mas com 2 apresentações por dia, para a gente sentir de fato o espetáculo, assim. Então, a gente tem isso, assim, o nosso mínimo é 8. A gente vai sempre fazer 8 apresentações, porque a gente julga que é algo que você consegue ali se deliciar, sabe, aproveitar, é isso, encontrar os tempos, porque 4 é muito pouco. Quando você vê, já foi, e é isso, e as pessoas não conseguem assistir. Então, a gente começou a fazer isso, assim, de ter 8 a 12 apresentações, né, dentro da grana que a gente tiver. E a felicidade maior foi ter feito a temporada do Glória, que é um espetáculo mais antigo, que a gente conseguiu apresentar esse ano no SESC Pompeia, numa temporada de 5 semanas, que eu acho que, assim, seria o ideal para qualquer grupo de teatro. Rua e palco, é? Hã? E se vocês fazem rua e no palco Não, também? o Glória a gente precisa de ter uma caixa preta, porque ele é um espetáculo sombrio, ele é escuro, ele é um espetáculo sobre religião, então a gente precisa muito da luz, assim, a gente nunca fez ele na rua. O Trilogia também não, assim. O Trilogia ele tem uma coisa muito intimista, tanto nossos 3 últimos espetáculos, eles são bem intimistas. A Trilogia, o Glória, a Trilogia e o Melodrama, eles são muito próximos do público, assim, então a gente precisa muito da caixa preta, a gente acha, né, pelo menos, para eles funcionarem. A gente nunca teve a oportunidade de fazer na rua, fizemos em espaços alternativos, como a Gruta, né, assim, pelo menos a Trilogia. Então a gente vê que é importante ter essa galera junto com a gente. Então o palco é um lugar que a gente vai precisar dele, assim, né? Então o palco a rua como palco ainda não rolou, e talvez para esses últimos 3, acho que seja um pouco difícil criar a atmosfera toda da coisa sem a caixa. Mas enfim, né? Também nunca fizemos. Acho que se um dia surge uma oportunidade, por que não? Também eu tendo a não negar nada, assim. Amigo, me conta, a gente está indo para a parte final, que é o seguinte, eu queria saber o que é que tu projeta para o teu futuro, assim, se tu projeta alguma coisa, ou se deixa... Eu tô numa fase que eu tô assim, eu vi até a Fernanda Torres falando sobre isso, que eu disse, eita, eu também, eu deixei de criar expectativas, sabe? Pro futuro, ao mesmo tempo que eu sei que eu tô morrendo, eu tô matando alguma coisa dentro de mim que é muito valiosa. Mas o medo da frustração também já é tão grande que eu não crio tantas expectativas para o futuro, tento fazer um grande exercício para o presente, assim, de como eu consigo me sentir bem nessa conversa aqui que a gente está tendo, ou daqui a pouco eu vou tomar um cafezinho aqui, vou acender um cigarro, esses pequenos prazeres, estar conectado com ele, porque eu sei que disso me traz um futuro, assim, um vislumbre, né? Eu tentar manter a coisa sublime. Não é sempre que a gente vai conseguir, mas eu tenho essa personalidade de deixar as coisas mais leves e tentar ficar feliz, sabe? Eu procuro ficar feliz. Às vezes é impossível, claro, que claro. Tudo pode a gente... A gente é de ferro, né? A gente tem que também... Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de criar problema, sabe? No sentido de trazer mais problemas. Então, eu acho que, em relação ao futuro, o meu desejo é que ele continue leve, que eu continue tratando as coisas, que os problemas não tenham o tamanho real, mas que tenha um tamanho que eu consiga colocar ele, sabe? Sim. Como é que tu pensa? Como é que tu vê o teu futuro?
O que é que tu Sabe, deseja, teu sonho, é o que tu tem em mente? Então, é muito doido, assim, isso, assim, primeiro, não, já há algum tempo, é muito estranho vislumbrar, por exemplo, uma carreira que ela não esteja conectada às artes, mas principalmente às artes da cena. Então, assim, tem um desejo muito latente, muito forte de continuar no teatro, de fato, fazer alguma coisa com o cinema, né? O cinema aqui em BH está crescendo muito, então, assim, é um desejo muito forte, mas tem uma amiga que a gente conversa muito, toda vez que a gente encontra, ela sempre me cobra assim, e aí, quando que a gente vai escrever um roteiro para, por exemplo, colocar toda a DC no cinema? E ela fala uma coisa que eu acho que serve tanto para o cinema quanto para o teatro, para mim, que a gente vai precisar escrever as nossas próprias coisas para que elas aconteçam. Então, antes eu achava assim, não, o cinema está um pouco distante disso, mas acho que não, eu já começo a pensar que não, porque no teatro foi isso, assim, eu para fazer teatro tive para continuar, para manter tudo DC, e como eu sou uma das pessoas, ou talvez a pessoa responsável pela escrita dos editais, de uma série de coisas dentro da companhia, eu precisei escrever, eu precisei cavar as oportunidades, assim, senão a gente, principalmente assim, isso, de 2016 para cá, quando isso, assim, eu assumo, a gente descentraliza um pouco essas burocracias da produtora que a gente tinha, que era uma amiga e enfim, por questões pessoais teve que sair da companhia. Então, assim, quando recai sobre mim, assim, essa obrigação, então é um pouco o que eu fiz, assim, nesses 6 anos, né, até esses 12, assim, nesses últimos 6 anos, foi isso, assim, foi escrever, foi criar, foi dar conta de uma vontade individual e que se estende para o coletivo. Futuro, né? Hã? E projetar futuro, né? Então é isso, assim, então eu acabo que sendo muito racional, e acho que é uma questão também muito individual, assim, de ser uma figura muito racionalizada, num pé no chão, assim, que fica difícil tirar às vezes, mas é importante, eu entendo, assim, mas é muito difícil, então é isso, assim, acaba que não consigo pensar de outra maneira para esse futuro, assim, continuar cavando as oportunidades, as próprias oportunidades, escrevendo de alguma maneira a própria história, tanto minha e a minha junto desse grupo de pessoas. Então, acho que não consigo visualizar. E claro que aí é isso, né? Expectativas são criadas, mas aí você vai com o pé no freio também, para, né, entendendo que as coisas estão muito conectadas ao mercado, que não dependem só da sua boa vontade, do seu desejo. Acho que é isso, a gente é artista, a gente trabalha um pouco aqui nesse plano etéreo, numa nuvem, mas sabendo do trabalho que a gente tem, de como que ele funciona, a gente precisa estar um pouco aterrado também para fazer com que as coisas aconteçam. Então tá um pouco por aí, esse futuro incerto, improvável. Tem algumas questões certas do futuro, né? Que vai chegar aqui dia 9 de agosto. Essa tá aí, isso. Eu chego antes, eu falei que até o dia 13, até a chegada de Rafa, é só alegria. Eu vou viver de alegrias, de 9 a 13. Vai chegar chicote depois. Amigo, valeu, foi massa. É nóis, baby, obrigado. Massa, conhecer mais um pouquinho. A gente vai ter mais tempo para aprofundar todos esses temas aqui, vice. E é isso, vamos nessa, tamo junto. Beijo pra tu. Vambora. Tá?